Isso o Senhor Jesus tem me incomodado muito nesses últimos dias. Que parece que tudo que a gente faz é tão pouco. Parece que não tem sentido, porque é tanta coisa para fazer, amados, tanta coisas. E a gente vem no culto, eu não sei se com você é assim, e a gente vem no culto e o pessoal que está aqui tocando, ministrando, parece assim que a igreja às vezes está cansada, está desanimada, mas o Senhor Jesus diz assim, as trombetas estão tocando, há lugares sobrando. E eu não estou falando de lugares de cadeira, amados, eu estou falando que o Senhor Jesus está te chamando. Amém? Amém. Às vezes nós dizemos assim, mas eu tenho uma doença, eu tenho limitações, eu não posso andar de ônibus, a tia tem dificuldade de andar de ônibus, ela diz, onde me levar eu vou, né? Mas, amados, às vezes nós temos limitações físicas, mas nós temos autoridade, nós temos uma voz, você tem boca para falar. Amém? Você tem a tua vida para te colocar em oração por alguém, se você não pode ir, se você não tem, se você é tímido, não consegue falar, vai orar. O Senhor Jesus, Ele vai vir e Ele vai cobrar muitas vezes de nós. Às vezes nós ficamos chorando, lamentando, sofrendo. Ficamos pensando, mas eu não posso. Mas se nós somos o Senhor Jesus, nós tudo podemos. Amém. Amém, amados? Amém. Hoje é culto de missões. Colocamos algumas bandeiras aí. E eu tenho certeza que a maioria você nem sabe que tipo de país é. Amém? Você sabe todas elas? De cor eu não sei todas elas. E olha que eu fiz todas. Amém? Amém. Imagina se o Senhor Jesus esquecesse de nós assim. E ainda está faltando algumas bandeiras. Acho que ficou algumas lá em casa. Mas nesse mês você sabe que você tem um compromisso de orar pela Espanha. Amém? Amém. Como você orou este mês inteiro pelo Paraguai. Como você orou por Moçambique. Como você orou pela África. Pela Síria. Você orou? Amém. E aí depois que você terminou de orar, muitas coisas você já ouviu falar, não ouviu? Pela Síria, então, a gente tem ouvido falar até hoje, né? Muitas coisas que estão acontecendo lá. Uma coisa que eu ouvi uma pessoa falar uma vez, que quando a gente ora por alguém, a gente não fala mal. Quando você ora por alguém, você passa a amar aquela pessoa. Quando você se coloca num propósito diante de Deus, de orar e interceder por uma pessoa, e orar e interceder, se colocar no lugar daquela pessoa, se colocar entre ela e Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia. Assim como o Espírito Santo faz conosco. Ele se coloca diante de nós, diante de Jesus e do Pai, e intercede por nós. Você acha que o Espírito Santo ele quer o nosso mal? Ele quer falar mal de nós? Ele quer alguma coisa? Não, ele quer o nosso bem, ele quer nos levar ao trono de Deus. Ele quer que a gente tenha um encontro com o Pai. E quando nós intercedemos e clamamos pelas nações, nós queremos que essas nações, que esses missionários, que essas vidas cheguem a Jesus. Não é assim? Amém. E nós temos que ficar abençoando esses lugares. Nós temos que abençoar esses povos. É quando falamos que há lugares e países que o evangelho é perseguido, que pessoas estão morrendo, parece uma história que passou 20 anos atrás. E isso está acontecendo agora. Hoje. Enquanto você está sentado aí nessa cadeira, amados, muitos cristãos estão presos, filhos foram tirados de lares, não veem seus pais há meses, nem sabem se eles estão vivos. Porque simplesmente disseram para alguém que Jesus morreu na cruz por eles. Só por isso. Amém? Amém. E se eles forem libertos, eles vão continuar dizendo. Eles vão continuar dizendo, eles não vão parar. Mas eles precisam da nossa oração. Eu comentei sexta aqui que eu estava vendo o testemunho do filho do pastor Yonshu. Que ele, não sei se alguém já leu aqui aquele livro O Homem do Céu, do missionário da China, que ele sofreu horrores por amor ao Evangelho. Uma vez eu comentei aqui que a visão de Santa Ceia para mim mudou depois que eu li aquele livro. Que eles eram torturados, muito torturados na prisão, para que assinassem um documento se comprometendo de não falar de Jesus, de negar o Evangelho, e aquele documento ia ser levado às igrejas, mostrando aos fiéis que eles estavam renunciando ao Evangelho. E eles eram torturados, eles eram amarrados em paus pelas pernas e pendurados ali, e ficavam dias ali, presos, amarrados. Só desciam eles quando eles estavam prestes a morrer e depois colocavam de novo. Obrigavam eles a comer fezes e urina. E diziam, essa é a Santa Ceia de vocês, esse é o corpo e o sangue do Jesus de vocês. E quem se recusava morria.
E ele disse assim, a dor que ele sentia no coração quando comparavam o sangue e o corpo de Jesus, aquelas fezes e urina dos presos, era tão grande na vida dele. Ele disse assim, eu prefiro morrer, mas eu não vou ser Judas. Ele disse, eu morro por Jesus, mas eu não vou ser igual a Judas, eu não vou trair o meu Senhor Jesus. E alguns aceitavam, e depois choravam de tristeza e diziam, eu não resisti, tive que negar. E eles ficavam orando entre eles. Ele ficou 14 anos preso, ele não viu o filho dele nascer, ele foi conhecer o filho dele com 7 anos. E o filho dele fugiu dele a primeira vez porque não sabia o que era ter um pai, não sabia o que era ter a figura de um pai. E o filho dele dizendo no testemunho assim, graças a Deus que Jesus é um pai que supre todas as faltas. Ele foi o meu pai. Enquanto o meu pai estava preso na cadeia porque pregava o Evangelho, o Senhor Jesus fazia o papel de pai na minha vida. Quando ele tinha 12 anos, o pai dele já tinha sido liberto, depois foi preso de novo e prenderam a mãe dele também. E ele ficou sozinho com a irmã de 7 anos. E os cristãos não podiam ajudar eles, porque senão seriam presos também. E ele foi para a rua passar fome, passar frio com a irmã dele, porque eles não tinham de onde tirar e os pais estavam presos porque pregavam o Evangelho. Porque foi pego com um versículo bíblico escondido. E ele é um jovem, um moço hoje, ele é pastor de uma grande igreja, e ele diz assim, muitas coisas eu passei por causa do Evangelho. Eu me revoltei com Jesus e eu dizia, Senhor, por que eu estou passando por isso? Com 12, 13 anos ele se revoltou, ele odiava Jesus, ele dizia, Senhor, por que meu pai e minha mãe estão presos? Por que eu estou passando fome e necessidade? Por causa de um Evangelho, que eu nem sei se é verdadeiro por causa do que eu estou passando. E ele disse que ele começou a se revoltar muito com Jesus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu sou abandonada? Por que a igreja não me ajuda? Por que ninguém me estende a mão? Por que ninguém me dá um prato de comida? Por que ninguém arrisca a sua liberdade para nos ajudar? Meu pai arriscou a liberdade deles para falar de Jesus para eles, e eles não querem arriscar a liberdade para nos ajudar. E ele ficou na rua com a irmã dele muito tempo. E ele disse que quanto mais ele se revoltava contra Jesus, ele percebia que Jesus amava mais ele. Quanto mais ele se revoltava e cobrava de Jesus, ele sentia que Jesus enchia ele com amor. E ele sentia o Espírito Santo dizendo para ele, mas eu continuo te amando. Eu continuo te amando, eu continuo te amando. Até que ele se rendeu e ele disse, então tá, Senhor. Já que eu estou passando por tudo isso, por teu amor, meus pais estão presos, estão sendo torturados, eu não sei o que vai ser de nós. Eu vou aproveitar e vou continuar falando do teu amor. Eu vou continuar falando, não importa o que aconteça, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou continuar falando. E ele é um jovem hoje, não é uma história antiga, é uma história recente. Quando eu li o livro, eu achei que era um livro bem antigo. Mas é uma história recente, eles estão pregando nas igrejas, eles estão falando, pague o preço. Hoje é um culto de missões, amados, nós não queremos pagar o preço. O Senhor Jesus nos chama para ir buscar essas pessoas para participar da mesa do Senhor Jesus, e nós estamos dando desculpa. Hoje eu casei, hoje eu comprei uma casa, hoje eu comprei um carro, hoje eu tenho que dar uma atenção especial para minha família, hoje eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as minhas contas, hoje eu preciso fazer alguma coisa mais, e nós estamos ocupados e sempre ocupados. Não que a gente não tenha que cuidar dessas coisas, a gente tem sim, o Senhor nos dá para administrar. Mas nós, em primeiro lugar, temos que se lembrar que a mesa do Senhor está colocada. Amém? Amém? E que no nosso lugar tem um lugar vago. E você tem que buscar alguém. O Fernando fez um desafio aqui para você trazer alguém nos cultos da semana. Acho que uma pessoa só levantou a mão, não foi? Quantas pessoas levantaram a mão? Nem sei. Aí eu pensei, eu não vou convidar, né? Eu não tenho, eu sou tímida, eu não consigo convidar. Ou eu convido, as pessoas não vêm. Mas você foi incumbido, amado, de abrir a sua boca e falar de Jesus. Se a pessoa vai vir ou não vai vir, isso não é problema seu. O problema, quem convence é o Espírito Santo, mas nós fomos chamados para convidar. Você foi chamado para trazer, você foi chamado para interceder por essa pessoa, para chegar e se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, salva essa vida, Senhor, salva essa vida, prepara o coração dela, não deixa ela morrer sem te conhecer. Amém? Amém. Essa é a nossa missão nesse domingo de missões, amados. Amar, 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 amar as almas. O amor do Senhor Jesus, ele é muito grande. Não importa o que você esteja passando, o Senhor Jesus, ele continua te amando. Não importa qual as dificuldades que você está passando, o Senhor Jesus, ele continua te amando. Não importa se você acha que você merece mais ou menos, ou que você não merece nada, o Senhor Jesus continua te amando. Ele não nos chamou para ser covardes.
Ele nos chamou para ganhar, para assumir, para pegar, para conquistar. E às vezes achamos que covarde é ter medo de alguma coisa, de um animal, disso. Covardes são aqueles que têm diante de si a posse e não vão e não dão conta. Tem aquilo disposto para ti, está servido para ti, e você fica olhando e não toma posse daquilo que é teu. A palavra de Deus diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Porque a mesa está colocada, você está diante da mesa e você não senta e não participa da ceia. Isso é essa covardia. O Senhor Jesus está te chamando, está dando nas tuas mãos. Está dizendo assim, eu tenho um propósito muito grande na sua vida. E você vira suas costas e diz, este não é o momento, eu não quero agora. Isso é covardia. Às vezes pensamos assim, eu já sou mais idoso, sou muito jovem, eu sou uma criança. Não estou preparado. Este menino que eu falei, ele começou a pregar o Evangelho de Jesus com 11 anos. A primeira vez que ele foi pregar, ele disse que estava pregando e entrou a polícia dentro daquele lugar para prender as pessoas que estavam falando de Jesus. E quando viram aquele menino de 11 anos, eles não acreditavam. Que um menino de 11 anos, que conhecia praticamente a Bíblia de cor, estava pregando e falando de Jesus. E pela misericórdia de Deus ele não foi preso ali, porque ele era apenas um menino. E eles não acreditaram que era ele que estava pregando. Por isso ele não foi preso. Com ousadia, amados. Ele tinha tudo para largar, ele tinha tudo para desistir. Nós temos tudo para continuar, nós temos tudo para ganhar. Nós temos tudo. Olhamos para as circunstâncias, olhamos para os nossos problemas. E o Senhor Jesus já venceu tudo. E nós não tomamos posse da vitória e nos acovardamos. Amém? Amém. O Senhor Jesus tem me incomodado muito com isso. O Espírito Santo tem me incomodado muito com isso. Nós devemos orar mais, nós devemos buscar mais, nós devemos ir mais. Amém? Amém. Nós devemos nos preparar mais, ler mais a palavra do Senhor. Nós devemos buscar mais a presença de Deus, orar mais, sem timidez, sem reservas. Nós vimos diante do Senhor Jesus e temos vergonha de abrir a nossa voz e gritar aleluia. E a gente chega para vocês e diz assim, irmãos, fale aleluia com vontade. E uns ficam tímidos. Antigamente a igreja que podia gritar aleluia, ela abria a boca e gritava aleluia, glória a Deus, para o mundo ouvir. Não era para o pregador ouvir, era para o mundo ouvir. E o mundo lá ouvia, às vezes criticava, mas dentro deles alguma coisa mexia, porque eles também queriam aquilo. Talvez você que não era cristão e se converteu nessa jornada, no meio da jornada, quantas vezes você viu um crente cantando, louvando, talvez você passou na frente de uma igreja, você criticou, chamou ele de louco, lunático, disse aquilo, mas lá dentro de você alguma coisa parece que mexeu.